Você deve encontrar esta noite uma mensagem muito útil. Somos informados de que a fé é a certeza das coisas esperadas, a convicção das coisas não vistas. Pela fé, entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas foram feitas de coisas que não aparecem. Se você vê isso claramente, verá que a fé não dá realidade às coisas invisíveis. É a lealdade à realidade invisível que dá sentido à palavra fé. Todas as coisas existem, a eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação. Então, neste nível, o nível da sombra, não vemos a realidade. Não vemos a fonte, a causa de tudo. É aí que somos chamados a exercer fé, lealdade, à realidade invisível. É realmente o abandono do eu. É um ato de autocomissão. Um homem não pode se comprometer com o que ele não ama. E a fé bíblica é fé em Deus. Então, qualquer ideia que temos de Deus, que não evoque espontaneamente do nosso coração o sentimento de amor, não é uma ideia verdadeira de Deus. Pois toda a questão básica é que Deus é amor. Falo por experiência própria. Eu estava na presença do amor infinito. E é o homem. Então, eu não tenho o problema que outros teriam em relação a essa presença que é o amor. Eu posso me render a ele instantaneamente, ou eu sei que ele existe. Eu sei que ele existe em mim. Eu também sei que ele existe em você, mas você pode não estar ciente disso. Eu só posso pedir que você acredite nisso e se renda completamente a essa presença dentro de você, pois por ele todas as coisas são feitas. E sem ele nada do que é feito se fez. Então, hoje à noite, mostraremos a vocês o que fiz no passado com grande sucesso e como isso opera. Agora, se eu quisesse algo neste mundo, e quem não quer, eu formularia um ato, o que implicaria que eu o tenho. E então, na minha imaginação, eu simplesmente, tendo realizado esse ato, eu me renderia completamente a este ser dentro de mim para executá-lo. Eu cairia no sono convencido de que ele me ouviu, que ele viu meu ato na fé, pois somos informados naquele mesmo capítulo 11 que citei quando comecei, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que devemos chegar a Deus acreditando que Deus existe. Pois, a menos que acreditemos que ele existe, não podemos agradá-lo. Então, quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Sem fé, é impossível agradá-lo. E então, se eu pegasse o capítulo 13 de Coríntios, o maravilhoso hino de Paulo, em louvor ao amor, e o parafraseasse. Embora eu fale em línguas de homens e anjos. E embora eu tivesse o poder de profecia que eu entendia todos os mistérios e todo o conhecimento. E embora eu desse tudo o que tenho e o distribuísse. Embora eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse fé, não posso agradá-lo. Não posso agradá-lo sem fé. Porque não estou no nível superficial do meu ser, não vou fazer isso. Eu simplesmente me rendo completamente a ele ter agido. É um ato de autocomissão. Eu realizo o ato. Que ato? Eu ajo como se tivesse o que busquei. Eu ajo como se tivesse ouvido que você tem o que me pediu. Eu realizo um ato e então me rendo completamente àquela profundidade do meu próprio ser que é Deus e permito que ele, daquela profundidade, externalize isso para mim, como ele nos diz no capítulo 55 de Isaías. Seus caminhos não são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Então não pergunte como isso vai ser feito. Tudo o que tenho a fazer é me render completamente a esse ser dentro de mim, pois ele tem maneiras e meios que eu, neste nível do meu ser, não conheço. Eu me elevo então sob compulsão. E sob essa compulsão, passo por uma série de eventos, que levarão ao cumprimento daquilo a que me entreguei. Presumo que está feito. E então comungo comigo mesmo e agradeço dentro de mim por estar feito. E funciona em todos os sentidos, mesmo nas coisas mais maravilhosas como esta, por exemplo. Meu amigo, ele está aqui esta noite. Ele não achava que conseguiria vir esta noite, mas recebi sua carta esta semana. Ele disse. Na semana passada,
tendo ouvido você ao longo dos anos e tendo recebido uma fome de sua interpretação das Escrituras, o que nos é dito nas Escrituras, no livro de Amós, enviarei uma fome sobre o mundo. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando essa fome vier sobre você, nada neste mundo poderá satisfazê-lo, exceto uma experiência de Deus. Agora ele disse: Sou corretor da bolsa e as coisas têm estado muito, muito lentas desde o fundo do poço de 1970. O mercado subiu, mas as pessoas com dinheiro não entrarão nele porque, sem dúvida, elas foram queimadas antes disso. No entanto, o mercado está realmente saudável hoje, está crescendo e crescendo e crescendo. No entanto, devo confessar que as coisas têm estado lentas. Tenho uma esposa, tenho uma filha menor de idade, tenho obrigações na vida. E, no entanto, apesar do fato de que eu realmente deveria pensar nessas coisas primeiro, a fome por uma experiência de Deus supera todas as outras fomes. E então, fui para a casa da sua reunião e disse a mim mesmo: Eu comungo comigo mesmo, pois você me ensinou a acreditar que o eu, a profundidade do meu próprio ser é Deus, essa consciência sensível que é Deus. Eu disse: Deus, você enviou essa fome sobre mim, uma fome por uma experiência sua. Dê-me, eu disse no Salmo 86, mostre-me um sinal do seu favor, apenas um sinal do seu favor. Bem, eu tive um sonho, do qual não me lembrei até sexta-feira de manhã, a caminho do meu escritório. Como é meu costume, liguei sua fita. Eu carrego uma fita comigo e no meu caminho para o escritório. Eu a ligo e ouço isso primeiro. Algo ali clicou dentro de mim e a memória retornou. E eu me lembrei do sonho da noite anterior. E o sonho era este. Eu me vi em um mundo antigo. Eu sabia pelo sentimento, pela atmosfera, por tudo sobre ele, que era um mundo antigo. E de repente um jovem surgiu sobre uma cerca de madeira e se encostou em um poste e instantaneamente eu soube que ele era Davi. Aqui está Davi. Eu sabia que ele era meu filho, mas ele não falou, eu não falei, mas isso não aconteceu até que eu estava dirigindo na rodovia, dirigindo para o meu escritório. Não tenho memória das experiências anteriores que você diz que se deve ter antes da vinda de Davi. Então, estou um pouco confuso. Isso foi uma aparição? Isso foi um prenúncio do evento que deve ocorrer? Eu direi a ele agora, como ele em seu escritório, sim, é o mais maravilhoso prenúncio. Pois quando isso acontecer, você ficará tão agitado, você despertará do estado. Não vai acontecer dessa forma. Vai acontecer fora do seu próprio crânio. Seu crânio vai explodir. É assim que acontece. A coisa toda está contida dentro do homem, dentro do crânio do homem. E quando Davi vem na forma verdadeira, ele realmente vem depois de uma explosão em seu próprio crânio como se a coisa toda tivesse chegado ao fim. E então quando a coisa toda se acalma, ele está diante de você. E ele o chama de pai e você sabe que ele é seu filho e ele sabe que você é seu pai. E então por esse relacionamento, você sabe que é Deus. Então, esta é a mais maravilhosa adumbração, para compartilhar de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente, mas quem sabe o tempo que poderia acontecer agora na plenitude de si mesmo esta noite, amanhã. Eu não vou prever quando isso realmente vai acontecer. Mas eu sei que vai acontecer. Ele recebeu um sinal. Mostra-me um sinal do teu favor e o sinal virá. Então, eu digo a vocês que o assunto desta noite é sobre fé e fé é algo que todos nós devemos compreender o significado. Pois sem fé, é impossível agradá-lo. E se ele faz todas as coisas, boas, mas indiferentes, e as faz pela fé, descubra o mistério da fé. Agora, a fé não dá realidade às coisas invisíveis. É lealdade para a realidade invisível, pois todas as coisas existem. Se você apenas visse, tudo na eternidade existe, o homem existe. O homem é parte da estrutura eterna do universo. Ele não cresce de um verme, como nossa evolução está dizendo. A evolução está confinada aos assuntos do homem, não à criação de Deus. Sim, eu pego uma enxada e então eu viro de enxada,
cavando a pequena terra com uma enxada em um trator. Então eu vou encontrar algo muito melhor do que o trator. Então, eu vou nadar através do oceano ou melhor, nadar através de um pequeno rio. E então eu vou encontrar uma jangada que vai me levar. Então eu vou encontrar um pequeno barco que vai me levar. Então eu vou colocar uma vela nele e isso vai fazer melhor. Então eu vou pegar algo mais do que a vela e eu vou encontrar algo com vapor. Então eu vou além do vapor e eu vou encontrar energia nuclear. E isso é simplesmente evolução nos assuntos do homem. Então, ao invés de andar através do continente, eu agora vou através do continente. Isso é evolução nos assuntos do homem, mas não há evolução na criação de Deus. Ela ainda continua sendo uma teoria maravilhosa, e nós somos todos compelidos a estudá-la e, tudo bem, a passar nossas lições em evolução como se a coisa fosse provada. Não há um único pedaço de evidência no mundo para apoiar a teoria, a hipótese da evolução, nenhuma. No entanto, é obrigatório em todas as universidades do mundo como se tivesse sido provado, nos assuntos do homem, sim, mas não na criação de Deus. O homem, como ele é, e todas as coisas como elas são partes eternas da estrutura do universo. A eternidade existe e todas as coisas na eternidade, independente da criação, que foi um ato de misericórdia. Então, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, o homem existiu. Ele não disse, façamos algo e chamemos de homem. Façamos o homem existiu, à nossa imagem. E Deus se tornou homem. Não há como fazê-lo à sua imagem até que Deus realmente se torne homem. Então, Deus se tornou como nós somos para que possamos ser como Ele é. E Ele não está fingindo que é um homem. Ele tem que esquecer completamente que é Deus e perder todas as memórias de seu poder que é Deus, e tomar sobre si as fraquezas e as limitações do homem. E nisso, ele agora está se derramando em sua própria semelhança, que é Deus. Ele está levantando dentro de si aquilo que ele se tornou, redimindo tudo em seu mundo. Esse é o poder que é Deus. Agora, enquanto estamos aqui como homem, você quer ser e você nomeia isso. Você quer ser bem-sucedido no mundo de César em dólares e centavos, nada de errado com isso. Você quer ser um médico bem-sucedido, advogado bem-sucedido, não importa o que você queira ser, bem, então, formulando para que leia a sua mente, como seria se fosse verdade? Como você veria o mundo se fosse agora o homem que gostaria de ser? Veja-o em sua mente então se renda completamente à profundidade do seu próprio ser. Como faço isso? Você adormece na suposição. Ouso assumir que sou o homem que no momento a razão negou e então adormeço nessa suposição, deixando completamente para a profundidade do meu próprio ser externalizá-la em meu mundo. Amanhã de manhã acordarei sob compulsão para fazer certas coisas, que não havia formulado, não havia determinado. Descobrirei que conhecerei as pessoas certas. Farei isso. Farei aquilo. Farei o outro. E tudo isso se soma à externalização da minha suposição. Assim como no caso dele, ele agora tem um sinal do favor de Deus. A profundidade do seu próprio ser respondeu ao seu abandono. É um completo auto-abandono. E eu não posso me comprometer com o que não amo. Eu não posso fazer isso. Então, se minha ideia de Deus não traz à tona dentro de mim o senso de amor, bem, então eu tenho o Deus errado. Se eu sei que Ele é cheio de amor, acredite em mim, Ele é, mas o dia chegará, você terá a experiência real e saberá que Deus é todo amor. Eu estava em sua presença, e Deus é homem. O mundo diz que Deus não é um homem, Ele é uma força impessoal, eles dirão, Ele é isso, Ele é aquilo, Deus é homem. O ancião dos dias, sem começo, sem fim. Como é dito sobre Davi, embora ele fosse um jovem, ele parecia não ter começo, nem fim. Ele parecia o ancião dos dias. E ainda assim ele era jovem, como descrito no livro de Samuel. Aqui está este jovem, exatamente como descrito no livro de Samuel, o 16º capítulo, o 1º Samuel. Esse é o que eu vi. Esse é o que você vai ver. Bem, onde ele está agora?
Ele está dentro de você. Ele colocou a eternidade na mente dos homens. No entanto, para que os homens não possam descobrir o que ele fez do começo ao fim. Foi isso que ele colocou na mente dos homens. Foi isso que ele colocou lá, o Pai e o Filho. O próprio Deus entrou pela porta da morte, o crânio humano. E ele se deitou na sepultura, o crânio humano. E ele está sonhando o sonho da vida que o homem está sonhando. E no final, ele despertará. E quando ele despertar, ele é o ser em quem ele terminou. O ser em quem ele desperta. Então, você é João, ele desperta como você. E porque ele era um pai antes de entrar em você, quando ele desperta como você, você é um pai. E porque seu filho, antes de entrar em você era Davi, quando você desperta, seu filho é Davi. Davi da fama bíblica é o Filho de Deus. Esse é o Messias. Esse é o Cristo. Esse é o poder sob a sabedoria de Deus. Então, dentro de você está esse poder, dentro de você está essa sabedoria para fazer qualquer coisa que você deseja neste mundo. Então, essa é a fé da qual falo. Como faço isso? Você pode sentar aqui e ir para a cama à noite. Como lhe é dito no 4º Salmo. Comungue consigo mesmo, na sua cama e fique em silêncio. Você não comunga com o outro. Você comunga com seu próprio eu, isso é Deus. Pois o eu do homem é Deus. Quando você diz eu sou, isso é Deus, não há outro Deus, mas você não o vê. Agora, ele está se tornando visível. A noite mais escura do mundo foi quando Deus se tornou invisível. Ele contou a história para todos nós antes de partirmos, então ele se tornou invisível e fixou residência em nós. Ele se tornou invisível e em nós ele está, eu sou, minha própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Deus. Então, eu não vejo minha imaginação, mas vejo objetos no espaço. Pois a imaginação é a realidade que está causando esses objetos no espaço. Então, eu vejo os frutos de sua atividade, mas eu não a vejo porque ela é invisível. O dia chegará, eu o verei. Eu o vi. Ele é o ancião dos dias, assim como descrito no 7º capítulo, o livro de Daniel, e também no livro do Apocalipse, assim como ele descreveu, ele não tem começo, nem fim. Ele é o ancião dos dias. Mas ele é amor infinito, não há nada além de amor. No entanto, ele nos atenderá tão rápida e indiferentemente quando a vontade é má quanto quando é boa. Pois é ele quem faz todas as coisas. Ele disse: eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu curo. Eu faço todas essas coisas e ninguém pode livrar da minha mão. Então, se o homem disposto for mau, ele executará, se ele for bom, ele executará, porque não há outro Criador. Então, depende inteiramente do homem, o que ele imagina. O que eu vou imaginar? Mas lembre-se de que quando eu imagino, eu devo imaginar, e então me render completamente. Isso é fé. Pois pela fé, entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Que palavra? Uma palavra falada? Você é informado no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, era o próprio Deus e seu filho é Davi. Eu encontrei em Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, qualquer vontade, boa, má ou indiferente, é esse poder em você, pois ele é definido nas Escrituras como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, o poder e a sabedoria para criar qualquer coisa neste mundo estão abrigados dentro do homem. Esse é Davi. Quando o homem chega ao fim da jornada, há uma explosão dentro de sua cabeça e então esse poder e essa sabedoria de Deus saem personificados como aquele eterno jovem, que é seu filho. Seu filho é Davi. E você é aquele que desperta e você é o Senhor. O Senhor chamou Jesus. Então, quem é Jesus? Uma pergunta eterna. Li no Jornal da Manhã, melhor dizendo, no jornal de ontem de manhã, que o arcebispo de Canterbury falou, o primeiro arcebispo a falar em St. Patrick's, na cidade de Nova York. E o cardeal o apresentou. Ele teve uma ovação de pé, eles mandaram a multidão embora.
A catedral estava lotada. E esse arcebispo de Canterbury, ele falou para a multidão e ele foi até a igreja Riverside e falou lá. Ele tinha visto no intervalo, ele viu Jesus Cristo Superstar, bem, eu não vi a peça. E ele comentou sobre isso. Ele não descreveu bem. Ele disse que, em intervalos, chega perto de uma certa fé cristã. Há certas passagens que ele achou ofensivas, mas elas não disseram quem é Jesus. Nem ele, o arcebispo, ele não disse, quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu vou te dizer. Jesus é o homem em quem a vontade de Deus é cumprida. E isso será verdade para cada criança nascida de uma mulher. Jesus é o homem que realiza a obra que seu pai lhe deu para fazer. E quando ele realiza essa obra, ele é seu pai. O homem amadurece quando se torna seu próprio pai. E o dia chegará, todos acordarão, e ele será o pai. E é quando ele cumpre a vontade de Deus como nos é dito em Jeremias, capítulo 23. A palavra está traduzida incorretamente, raiva. A ira do Senhor não voltará atrás. Essa palavra, raiva, significa respirar com força, uma respiração forte. Não precisa ser uma respiração raivosa porque você está respirando com força. A palavra respiração e a palavra espírito são as mesmas em hebraico e grego. Então, o Espírito do Senhor não voltará atrás até que tenha executado e realizado as intenções da minha mente. Nos últimos dias, você entenderá isso claramente. Desde o final, você entenderá, ele não voltará porque ele tem um propósito. O propósito é transformar o homem em Deus. Como Deus, não algo apenas para refleti-lo, mas como Deus. Então, você desceu, você é o Deus que desceu. Você é o Elohim. Você foi ensinado a acreditar que é um verme. Você saiu do pântano e então de repente você se tornou um girino e você se tornou outra coisa. E finalmente, você se encontra um homem, esqueça. Você é o Deus que desceu do céu e assumiu a restrição, a limitação do homem, este é o limite da contração e você o assumiu. E você vai cumprir um propósito definido no homem. Enquanto você anda na terra como homem, esse plano predeterminado entrará em erupção dentro de você. E a coisa toda se desenrolará dentro de você, começando com a ressurreição. A ressurreição não ocorreu no Oriente Próximo em algum lugarzinho onde eles estão procurando por ela agora. Ela ocorre no homem. O homem é onde Deus está enterrado. O Santo Sepulcro é o crânio do homem. Não está no Oriente Próximo. A Belém de que eles estão falando está no crânio do homem. Sião, o lugar santo, onde ele habita, esse é o crânio do homem. E todo o drama se desenrola dentro do homem. E o homem desperta dentro de si mesmo para se encontrar completamente selado dentro de seu crânio. E ele sai como uma criança nascendo de seu próprio crânio. E então, alguns meses depois, vem uma explosão em seu crânio e naquele compartimento que contém o Filho de Deus, que em sua vontade, que em sua sabedoria, libera o Filho. Você não deixaria minha alma permanecer no inferno, disse ele, no Salmo 16. Então, ele o traz para cima. Ele ressuscita seu filho e o filho é Davi. E Davi, olhando para o Pai, e o Pai pela primeira vez sabe quem ele é, a memória retorna. E o Filho foi quem o revelou a si mesmo. Então, todo o drama se desenrola dentro do homem. E a coisa toda está contida dentro do crânio do homem, não tem nada a ver com nada do lado de fora. Eles estão procurando em vão, todos os arqueólogos, e eles trazem de volta todo esse absurdo. Eu estava na TV uma noite com um arqueólogo e então um pastor batista e um pastor adventista do sétimo dia. E aqui estou eu, todos esses grupos ao meu redor, e esse homem trouxe um pedaço de pano. E ele disse que isso foi tirado do túmulo de Cristo. Eu disse, você está brincando? Não, ele foi sincero, ele foi muito sério. Ele é um arqueólogo. É aqui que, de alguma forma estranha, a luz imprimiu sobre ele, este pano, a imagem de Jesus. Eu disse que você é um arqueólogo. E ele foi levado lá com um adventista do sétimo dia e aqui está o outro sujeito, ele é batista,
e eu não tenho diplomas. Nenhuma dessas coisas que esses sujeitos têm. Eu disse ao arqueólogo: diga-me, você se parece com aquela foto? Ele disse: não, essa é a imagem de Cristo. Mas você não conhece as Escrituras? Ainda não se manifestou o que seremos. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Você se parece com ele? Você nunca verá Cristo, a menos que o veja em si mesmo. Você é o Senhor, Jesus Cristo. O Batista então disse que você acabou de tirar de mim 2000 anos de cristianismo. Eu disse que posso tirar de você, eu deveria. Porque se for verdade, eu não posso tirar de você. E se eu tirei isso de você, bem, então é bom que eu tenha tirado isso de você. Ele não gostou disso. Todo esse absurdo, esse pedaço de pano, veja bem, foi isso que nosso grande escritor disse, Mark Twain. Ele atravessou a Europa. Agora, enquanto ele viajava, eles trouxeram pedaços de pano. Isso foi tirado de seu manto e isso, o pedaço de madeira que foi tirado de sua cruz. Ele disse: se você pegasse toda a madeira junto, poderia construir uma casa enorme. E essa era a cruz que ele carregou em seu ombro no caminho para o Gólgota. Pegue todos os pequenos pedaços de pano juntos. Eles poderiam realmente vestir um exército, e as pessoas caem nisso. Você consegue imaginar isso? Eles estão olhando para o pano sagrado, pedaço sagrado de madeira. Não há nada fora do homem. Todo o drama acontece dentro do homem. Ele não tem nada a ver com nada externo. Você está vivendo em um mundo de sombras e o drama está dentro. Então, vamos agora voltar a essa abordagem simples de fé. Você sabe o que quer para si mesmo ou para outro? Construa uma cena que implique a realização do seu sonho, apenas construa. Entre nela como se fosse verdade. Sinta como seria se fosse verdade. E agradeça àquele que vai executá-la. É o seu próprio ser, eu lhe concedo, mas ele é a profundidade do seu próprio ser. Ele é o Pai. Você ainda não o encontrou, mas ele é o Pai. E você está agora na superfície do seu ser, então adormeça na convicção de que as coisas são como você deseja que sejam, confiante de que ele as executará. Eu uso a palavra ele, é você mesmo. Mas para fins de clareza, eu digo ele, porque você ainda não está ciente dele. Você estará um dia. Todos estarão cientes de seu ser. E porque esse ser tem um filho e esse filho é o filho de todos, nós somos um. Há apenas um. Não há milhões de deuses, apenas um Deus, mas o Deus único é feito de fraternidade. Nós somos os irmãos, elevando-nos ao nível do Deus único. E esse Deus único tem um filho e o filho é Davi. E eu fui enviado para lhe dizer isso e dizer que eu vou e devo. Se apenas alguns ouvem, o que importa? Você ouve com convicção porque eu lhe digo a verdade, eles vão rir. Não estou aqui para criar um pequeno ismo. Não estou aqui para especular e tentar criar uma pequena estrutura filosófica que possa funcionar. Não quero nenhuma igreja, nenhum ismo. Só para lhe dizer quem você é. E você dirá isso aos outros e outros dirão por quê. No final, você vai provar que é verdade. Você não pode apagar porque é verdade. Tudo o que eu lhe disse é verdade. Não estou especulando. Não estou teorizando. Fiquei na presença do Ser infinito e do amor infinito. E ele me abraçou. E ele me enviou, depois que me abraçou. Portanto, o amor me abraçou. Portanto, guiado pelo amor, nós nos tornamos um corpo. Como nos é dito nas Escrituras, aquele que está unido no Senhor se torna um espírito com ele. Então, no final, há apenas um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Então não vá procurá-lo em nenhum lugar chamado santo no mundo. As pessoas são enganadas de manhã, à tarde e à noite por homens chamados santos, esqueça. O homem vem até você dizendo que é uma pessoa santa, se vira e começa a correr.
Todos esses companheiros santos, eles simplesmente encontram você e encontram outra multidão, e a próxima coisa que eles fazem, eles correm para o banco. O que tinha no seu bolso? Basta escolher aquele sujeito aqui, ele está voando para a Suíça. Ele estava na Espanha depois de ter coletado uma fortuna. Eles encontraram $300.000 com ele. E ele estava no Maharishi que veio por este país, não era o Maharishi, era sua secretária correndo para a Suíça, onde você vai colocar no seu banco suíço. E todas as pessoas caem nisso, de manhã, à tarde e à noite. E então, se você for assumido, você odeia ouvir isso porque as pessoas odeiam saber que os outros sabem que foram enganados. E então aqueles que deram suas fortunas a ele, $500 para ensiná-los a meditar, de todas as bobagens do mundo. Ensinar você a meditar? É apenas uma coisa simples, simples. Você não medita em seu umbigo. Você não medita em nenhuma dessas coisas. Você sabe o que quer. Como seria o sentimento se fosse verdade? Como seria? Assuma o sentimento do desejo realizado. Bem, qualquer um pode fazer isso. Uma criança pode fazer isso. O que seria, como se fosse verdade? Isso é meditar. Agora se renda completamente, o ser dentro de você pegará isso e externalizará para você. Meditar sobre sua Kundalini e todas essas bobagens. Não tem nada a ver com isso. E entrar na chamada dieta. Dietas não vão te comprometer ou te recomendar a Deus. Ele te deu uma paleta, não é? Bem, então exercite a paleta também. E então, eu vou fazer uma certa dieta. Uma amiga minha fez uma dieta de coisas que você só deve alimentar papagaios, mas ela não é um papagaio. Comer sementes de abóbora, comer todas essas coisas. Se você realmente gosta delas. Mas não me diga que você realmente gosta delas. Claro, você pode adquirir gosto por qualquer coisa. Eu não. Então, você não pode. Mas exercite esse dom dado por Deus, e é uma paleta, e simplesmente aproveite. Então, para descer a mensagem da noite sobre fé. Pela fé, os mundos foram criados pela palavra de Deus. A fé não dá realidade às coisas invisíveis. A fé é lealdade à realidade invisível. Pois esta coisa existe. Todas as coisas existem. Eu lhes conto da minha própria experiência que o mundo inteiro que é invisível para este mundo existe agora, ele realmente existe, não lá fora além das estrelas, bem aqui. Está tudo existindo bem aqui. E chegará o dia em que você realmente acordará e poderá entrar nessas seções inumeráveis do tempo. 1000 anos atrás não se passaram. E 2000 anos a partir de agora não é algo que vai se formar de repente, é agora. E você está simplesmente em uma seção do tempo. E chegará o dia em que você será capaz de se mover para qualquer seção do tempo. Todas essas coisas existem agora. E o propósito de tudo isso é simplesmente despertar. E quando você desperta, quem é você? Você é o autor de tudo isso. Você é Deus, Deus o Criador. E Deus, o Criador é um Pai. E o Pai Filho é simplesmente a soma total de todas as experiências da humanidade, fundidas em um único ser, e esse único ser personificado é Davi. Não há outro Cristo. Davi é o Cristo. O ungido. Ouça estas palavras no Salmo 89, eu encontrei Davi. Estas são as palavras do Senhor falando. Eu encontrei Davi. Com meu óleo sagrado, eu o ungi. O ungido é o Messias. É isso que a palavra Messias significa. E Messias significa o mesmo que Cristo, é o mesmo significado. Agora desça alguns versículos e chegue a estes. Ele clamará a mim. Isso é futuro. O que acabei de citar é um fato consumado. Eu encontrei Davi. Com meu óleo santo, eu o ungi. Isso está feito. Agora, ele clamará a mim, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Isso é futuro. Isso acontecerá com todos, mas a coisa toda já foi consumada.
Agora está completamente contido dentro do crânio do homem. É onde todo o drama está se desenrolando. E quando se desenrola, você é Deus Pai e seu filho é Davi. Se todo o vasto mundo se levantou em oposição porque eles foram ensinados de forma diferente, isso não fará nenhuma diferença para mim. Eles aceitaram algum conceito errado da grande história, como contada nas Escrituras. O Novo Testamento apenas interpreta o Antigo. O Antigo é o fundamento. O Novo interpreta o Antigo. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Mas o judaísmo é o fundamento, essa é a árvore. E o cristianismo é o fruto dessa árvore. E então, trazer algo mais para isso é estúpido. Onde no Antigo, que é a árvore, é declarado quem é o Filho de Deus, e as Escrituras não podem ser quebradas. E quem é aquele que é ungido com o óleo sagrado de Deus? Não é Davi? Levante-se e unja-o. Este é ele. E então o Espírito de Deus veio sobre ele poderosamente, daquele dia em diante, nunca perdeu uma batalha. Pois encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. E Jessé significa que Jeová existe. Todos um dia saberão que ele é o pai de Davi, portanto, ele é o Jeová que existe. É isso que a Escritura está ensinando. Não é história secular. Até que um homem pare de olhar para isso como história secular, ele não vai entender a Escritura. Mas voltando à nossa maravilhosa abordagem esta noite. Você quer um emprego melhor? Você quer mais dinheiro? Você quer isso? Você quer aquilo? Não tenha vergonha disso. Quem lhe deu o desejo? Seu pai o fez. Você tem o desejo. Ele veio do fundo do seu próprio ser para que ele possa executá-lo. Ele só pede que você tenha fé. Fé em quê? Fé nele, tenha fé em Deus. Tudo bem, onde ele está? Ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Não posso ver a realização agora, mas ele fará isso. Por enquanto assuma que eu já sou o homem que quero ser e ceda completamente a essa suposição e adormeça, apenas adormeça completamente e esqueça completamente. Uma senhora que está aqui esta noite, ela me ligou aqui há poucos dias e me pediu algo. Não vou lhe contar, é muito pessoal. Mas ela me pediu para orar por uma certa coisa. É tão simples. Sentei-me na minha cadeira depois de falar com ela ao telefone e a ouvi me contar, mas ela voltou esta noite e me contou. No entanto, aconteceu. Ela está sentada aqui esta noite, dirigiu todo o caminho de San Bernardino para me contar a história. E simplesmente funcionou. O que eu fiz? Não me custou nada. Não nos é dito no capítulo 55 de Isaías, venha comprar vinho, compre leite, sem dinheiro, não lhe custa nada. Quanto custa a alguém ter fé em Deus? Por que colocar um preço nisso? Por que cobrar de alguém? Não custa nada. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também gostaria de agradecer a todos os membros da nossa comunidade. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.